vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre A Gaiola de Ouro, da autora sueca Camilla Läckberg. A Camilla não é tão conhecida por aqui ainda, mas ela é a autora sueca de maior sucesso na atualidade. Ela inclusive já ultrapassou o sucesso do Stieg Larsson em termos de vendas aí de seus livros. Para quem não se lembra, Stieg Larsson é o autor lá da trilogia Milênio. Então, a Camilla não só já alcançou o Stieg Larsson em termos de sucesso, como inclusive já ultrapassou. Este livro aqui, sobre o qual nós vamos conversar um pouquinho hoje, é na verdade o primeiro de uma série. Até onde eu sei, é apenas uma duologia, tá, gente? A série se chama então Revenge, não sei se dá pra vocês verem aqui a marca desse perfume da capa do livro. E ele é definido aqui na contracapa como uma mistura maravilhosa de Garota Exemplar e Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Bem, eu não sou lá uma grande apreciadora da Garota Exemplar, né? Aliás, esse é um livro que hoje em dia eu acho que funcionou muito melhor no cinema, né? A história funcionou muito mais no cinema do que naquele livro em si. Eu não sou grande apreciadora daquele livro. Agora, Os Homens que Não Amavam as Mulheres é um baita de um livro e a adaptação para o cinema também ficou sensacional. Me refiro ao filme do David Fincher. Eu não gostei tanto assim dos filmes suecos. Mas então, levando em consideração que o Garota Exemplar tem algumas coisas que funcionaram bem melhor no filme, né, do que no próprio livro, e Os Homens que Não Amavam as Mulheres é um dos meus livros favoritos, principalmente aqui nessa categoria de thriller policial, psicológico e etc. Então, acabei entrando aqui nessa leitura com pureza d'alma e com expectativas controladas, digamos assim. Mas sinto muito em dizer a vocês que este aqui não é um livro que funcionou muito bem pra mim. De qualquer forma, eu estou aqui hoje para apresentá-lo para vocês e ele tem algumas coisas interessantes, principalmente ali nas reviravoltas, né? Esses livros aqui costumam ter reviravoltas daquelas, mas então, como eu disse a vocês, aqui nós temos um thriller e logo na primeira página, gente, é o preâmbulo da história, portanto calma, não é spoiler. O que você vai acompanhar aqui nessa primeira página é a apresentação de um problemaço daqueles, né? Então o que está acontecendo aqui? A cena é a seguinte: você tem uma mãe conversando com um investigador da polícia que está avisando a ela que provavelmente sua filha pequena teria sido assassinada pelo próprio pai. Então é isso. O livro já começa desse jeito. A partir desse preâmbulo, o que nós vamos acompanhar aqui no livro são capítulos intercalados, contando pra gente sobre a vida dessa mulher, né, dessa mãe, dessa criança que, né, enfim, pode ou não ter sido assassinada pelo próprio pai. Então, em alguns capítulos nós vamos acompanhá-la nos dias de hoje, né, o nome dessa personagem é Faye, então a gente acompanha a Faye nos dias de hoje, nesse casamento que está bem mal das pernas, digamos assim, aqui no começo do livro. E os outros capítulos que vão intercalar, né, que vão ser intercalados com esses também, serão sobre o passado da Faye. Nós vamos acompanhar então o que aconteceu com ela em 2001. Por que 2001? Bem, esse foi o ano em que ela fugiu de sua cidade natal e resolveu ir tentar a vida em Estocolmo. Ela está então matriculada numa faculdade de economia e ela vai então conhecer o seu futuro marido, futuro pai daquela garotinha do preâmbulo. Mais pra frente aqui no livro, o leitor dá mais um passo para trás. A gente vai entrar em contato com alguns capítulos que vão dar conta ali da infância da Faye, que não foi nada fácil. Ela veio de um lar bastante conturbado, um pai abusivo, então são capítulos até bem difíceis de se ler. Voltando para os dias de hoje, o que está acontecendo com o casamento dela é o seguinte: logo após o nascimento da filha, o casamento deu uma esfriada. O marido passa a dedicar bem mais tempo à sua empresa, né? Ele tem essa empresa junto com um sócio e aos pouquinhos a gente vai descobrindo que essa empresa na verdade foi idealizada pela própria Faye, na época em que eles se conheceram lá na faculdade. Só que com o primeiro bebê, o que eles decidiram? Na verdade, ele decidiu e acabou convencendo a Faye a ficar em casa cuidando do bebê. Então essa empresa passou a ser cuidada por ele e pelo amigo sócio, e a coisa foi feita de um jeito que nada na empresa registra que ela também tenha sido uma das criadoras, uma das sócias majoritárias, nem nada do tipo, entendeu? O nome dela simplesmente foi apagado dessa empresa. Vale contar aqui pra vocês também que a Faye é uma mulher brilhante. Com a gravidez, ela não só foi posta de lado ali na empresa, como também precisou abandonar a faculdade antes de se formar.
E as coisas estão indo assim, esse casamento esfriando, esse marido passando bem mais tempo na empresa do que em casa, aquela coisa toda, até que um belo dia ela acaba pegando o marido no flagra com outra mulher, sua secretária. Ele acaba pedindo o divórcio e vai deixar a Faye sem absolutamente nada. Ela simplesmente não tem nem como provar que a empresa tinha sido criação dela também. E é a partir desse momento em que ela é abandonada pelo marido, a filha fica, né, aos cuidados dele também, então ela está sozinha no mundo. É nesse momento que ela passa então a bolar a sua vingança. E essa vingança envolve a criação de uma outra empresa chamada Revenge. Lembra lá o título da série? Então é isso, com a ajuda de uma amiga bem descolada que ela fez na época da faculdade também e outras mulheres que ela vai conhecendo pelo meio do caminho, ela bola a ideia então dessa empresa que vai girar em torno ali de uma indústria cosmética. Mas é importante que você perceba que aqui nós temos um twistzinho, né? A gente vai ter aqui provavelmente a reviravolta mais interessante, que é o seguinte: é muito fácil você aí que está me ouvindo, ou quem começar a ler aqui esse livro, se compadecer da pobre da Faye, né? Esta mulher que foi abandonada pelo marido, o marido que roubou, né, sua empresa, aquela coisa toda. Então é muito fácil o leitor ficar do lado dela. Só que conforme os capítulos vão passando e você vai lendo tanto os dias de hoje quanto o que aconteceu com ela lá no passado, e você vai percebendo que ela não é flor que se cheire. Ela fez coisas terríveis para manipular ali a situação para que ela se casasse com esse rapaz. Esse rapaz vem de uma família bastante tradicional ali de Estocolmo, em decadência, mas isso não importa. De qualquer forma, ali, todas as coisas que ela vai fazendo para manipular a situação para que os dois se casem, envolve também a gravidez, né? Enfim, vai envolver também a morte horrível do namorado que ela tinha antes de conhecer esse rapaz. Porque esse rapaz aparentemente sabia muito sobre o passado dela, veja bem. É só isso que eu vou contar pra vocês, mas ela fez muitas outras coisas esquisitíssimas, tá? E tudo para poder colocar em prática, então, esse plano dela de se casar com aquele homem. Enfim, vocês já entenderam. Um outro detalhe para você prestar atenção também é o seguinte: ela vai lá e cria então essa empresa de cosméticos e tudo mais, ali com a ajuda de amigas e etc. E veja bem, é uma indústria cosmética voltada, veja bem, para mulheres que já tenham sofrido nas mãos de homens malvadões, entendeu? É dessa forma que o marketing dessa empresa vai funcionar. Então perceba que ela está usando o feminismo, né, usando pautas feministas a seu favor. Ela vai distorcendo tudo isso para se encaixar ali naquele plano de vingança dela, entendeu? Ela não está fazendo nada daquilo para ajudar outras mulheres que já estiveram na mesma situação, não é nada disso. Ela tem propósitos muito egoístas. Então, de repente, observar essa personagem desse ponto de vista vai tornar o livro bem mais interessante. Então, a semelhança que eu encontrei entre este livro e o Garoto Exemplar tá aí exatamente nessas reviravoltas, né? Então, em alguns capítulos você vai ficar do lado dessa personagem, você vai se compadecer, enfim. Mas em outros capítulos você vai descobrir algumas coisas que ela fez no passado e você vai pensar assim, cara, talvez o que tenha acontecido com ela tenha sido bem feito. Enfim, durante a leitura você vai oscilar entre compadecimento e desconfiança. Agora, a semelhança que a gente vai encontrar entre esta personagem e a Lisbeth Salander, por exemplo, tá ali na questão de que ela também veio de um lar desfeito, né? Ela também teve um pai abusivo. Só que a diferença para por aí, porque quando a gente observa tudo que a Lisbeth faz lá na trilogia Millennium, a gente percebe muito mais altruísmo naquilo que ela está fazendo. Ela realmente veste ali uma carapuça de vingadora, né? Ela vai ter algumas vantagens financeiras também, principalmente, mas o altruísmo dela vem primeiro. Aqui não. Então, caso você já tenha lido esse livro e conheça também a trilogia Millennium, se você encontrou aí alguma outra semelhança, deixa pra gente nos comentários, porque pra mim parou por aí. Mas então, e a questão da filha, supostamente assassinada pelo próprio pai do início do livro? Bem, sobre isso eu não vou contar nada pra vocês, porque talvez seja a reviravolta mais interessante para se acompanhar aqui nesse livro todo. Essa criança, num dado momento, realmente vai desaparecer e realmente ali todos os indícios vão apontar ali para o próprio pai, e é uma história bem cabeluda mesmo, e o desfecho tá mais pro final do livro também. De qualquer forma,
Esse aqui é aquele tipo de livro que cumpre seu papel. É um thriller, é um page turner, né? Então, assim, não dá vontade de parar a leitura enquanto você não descobre o desfecho da história. Em alguns momentos, esse livro vai ser bastante previsível, não vou mentir pra vocês. Mas em alguns momentos, né, principalmente pra gente descobrir ali exatamente qual é a índole dessa personagem, essas reviravoltas vão ser bastante interessantes. Então é isso, eu recomendo este livro aqui principalmente para vocês aí que gostem de thrillers, que tenham se divertido lá com A Garota Exemplar, A Garota no Trem e livros como esses. Acho que esse aqui vai ser bastante satisfatório para vocês também. E para quem gosta desses autores de literatura policial suecas, né, tipo, sei lá, o Joe Nesbo, e tem tantos outros aí hoje em dia, não é mesmo? Acho que vale a pena dar uma olhadinha também nos livros da Camilla Lackberg. Então é isso, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!